Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vai ser o início de uma sequência de 2 ou 3 vídeos, talvez, sobre substituições trigonométricas. Então, e na verdade eu vou ilustrar esse método via 3 exemplos. Então, desse vídeo vai ser de estudar essa primitiva para começar. Depois a gente vai estudar essa primitiva. E finalmente essa. E o que a gente vai aprender em cada um desses exemplos é um tipo de substituição que pode ser depois usado em situações mais gerais e tratar uma grande classe de primitivas. E todas vão ser sempre da forma raiz de um polinômio de grau 2, como a gente está vendo aqui. E esses polinômios de grau 2 que eu coloquei aqui são os mais elementares. Ok, mas vou começar com essa daqui e descrever o método. Primeiro método. Então, suponha que você queira calcular essa primitiva e vamos começar observando que o domínio da função que está sendo integrada aqui é menos 1. Então, a gente está procurando a primitiva dessa função, se lembrando que x é sempre um número entre menos 1 e 1. Ok. Então, a ideia principal vai ser de transformar, vai ser de se livrar. O nosso objetivo é se livrar dessa raiz, porque raiz de uma outra função, em geral, é uma coisa complicada de integrar, e meu objetivo vai ser de transformar a raiz e fazer ela sumir. Então, o que eu tenho dentro da raiz é a função 1 menos x2, e idealmente o que eu gostaria é fazer alguma substituição que transforma esse 1 menos x2 em algum quadrado de alguma coisa. Tá? Porque se eu tiver um quadrado aqui, esse quadrado aqui vai se cancelar com a raiz que eu tenho aqui. Tá? Bom, então a ideia é como que eu posso fazer isso. Então aqui a gente tem que se lembrar de um lugar onde aparece uma fórmula desse tipo, que é em trigonometria. Então, parece surpreendente procurar coisas em trigonometria, mas daqui a pouco vai parecer muito natural. Então, em trigonometria, a gente tem uma ligação dessa forma. Em trigonometria, se eu colocar um seno de qualquer ângulo θ aqui e o cosseno de qualquer ângulo, do mesmo ângulo aqui, desculpa, essa identidade é sempre verificada. Ok? Então, o que eu vou tentar fazer? Eu estou vendo que se eu introduzir aqui de repente um ângulo θ, e se eu chamar x de seno θ, eu vou poder usar essa relação e transformar a minha integral. Então vamos lá. Então, voltando, eu tenho a integral da função raiz de 1 menos x2, e o que eu vou fazer é fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou introduzir um ângulo na verdade eu vejo aqui que vale a mesma coisa com o cosseno. Tá? Se eu trocar os papéis do seno e do cosseno,
funciona também. Posso colocar cosseno aqui e seno aqui. E, na verdade, não vai importar muito. Eu posso fazer os dois. Eu posso chamar x de seno θ ou de cosseno θ. E o que eu vou fazer, na verdade, eu vou usar o cosseno, porque no meu desenho, o primeiro desenho, vai ser um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo. Então vamos fazer a seguinte substituição. Vamos chamar x de cosseno θ. Você pode fazer com seno θ e na apostila está fazendo conta. Eu fiz com o seno e funciona perfeitamente também. Ok? Então vamos chamar x de cosseno de θ. Então eu sei que vou ter que calcular mais tarde o dx, que vai me dar menos seno de θ. Então eu quero insistir sobre os valores, tá? Observe que x, a gente falou, toma os valores entre menos 1 e 1. Então, com essa substituição aqui, aonde que vive o θ, quando x igual a menos 1, cosseno de θ tem que ser igual a π, e quando x igual a 1, o θ tem que ser igual a 0. Então, θ pertence ao intervalo de 0 até π. Então, para entender melhor o que foi feito aqui, vou escrever de novo a ligação entre x e θ aqui. A gente pode pensar assim. Eu tenho um x que está entre menos 1 e mais 1. Ok? E esse x aqui, eu vejo ele como associado a uma variável θ, então eu vou descrever o mesmo x usando θ, e aqui eu tenho um raio de 1, né? Então isso faz com que o x que está aqui igual ao cosseno de θ, e aqui eu vejo muito bem que se x varia entre 1 e menos 1, então o θ varia de 0 a π. Ok? Muito bem. E em particular, eu vejo que para esses ângulos todos, o seno de θ vai ser positivo. Mas vamos fazer o seguinte agora. Eu quero reescrever a minha integral em função de x, que é originalmente uma integral em função de x, como uma integral em função do θ. Então, vamos lá. Dentro da raiz eu tenho 1 menos cosseno quadrado. Depois eu tenho dx, que é menos seno de θ de θ. Então, mexendo um pouquinho, eu vou ter aqui dentro o menos cosseno quadrado, que é o seno quadrado, é o que eu queria, é por isso que eu introduzi o cosseno. Vai dar raiz do seno ao quadrado, que é módulo do seno ao quadrado. Tem um menos aqui, que eu vou colocar aqui na frente, e seno θ. Certo? Então vamos olhar esse seno aqui, que aparece duas vezes. Na verdade, você observa que o seno no meu desenho está aqui. Em particular, para todos os ângulos entre 0 e π, esse seno é não negativo. Logo, o módulo do seno vai ser igual ao seno. Então, eu posso tirar esse módulo e fazer aparecer um seno ao quadrado θ de θ. Então, essa integral a gente já encontrou em alguns lugares. Capítulo sobre substituições, mas eu repito rapidamente. Posso usar uma identidade trigonométrica desse tipo e transformar o seno ao quadrado numa coisa mais fácil de se integrar. E isso aqui vai me dar menos θ sobre 2 mais 1/4 seno de 2θ.
mais uma constante. Ok, então a parte integração acabou, essencialmente, porque eu calculei efetivamente uma primitiva aqui. O que eu quero fazer agora é saber quem é essa expressão aqui em função de x. Então, para voltar para x, vou ter que trabalhar um pouquinho, eu vou ter que olhar isso, tá? E ver, por exemplo, que o θ pode ser escrito como o arcosseno de x e começar a reescrever a minha expressão. Então, o que eu tenho aqui, eu tenho um θ, então esse θ vai ser igual a arcosseno de x, e tenho o seno de 2θ aqui. O seno de 2θ, eu vou mexer um pouquinho, por exemplo, usando o fato de seno de 2θ ser igual a 2 vezes o seno de θ cosseno de θ. Isso aqui é uma identidade trigonométrica. Aqui eu vejo x, e quem é seno de θ, então se x é igual se x é o cosseno de θ, que eu tenho 1 aqui, então o seno aqui é raiz de 1 menos x2. Ok. Então, com isso, eu posso reescrever a minha expressão somente em função de x. Então, vamos escrever a integral de raiz de 1 menos x2 é igual, então tem menos θ sobre 2, que é menos meio arcosseno de θ, mais 1/4 seno de 2θ, que vai dar mais metade, tem x, que vem daqui, e a raiz de x, que vem do lado. Raiz de 1 menos x2. Mais, talvez, uma constante. Ok. Então, o que a gente aprendeu aqui é que fazendo uma substituição usando uma função trigonométrica, que é o cosseno aqui, a gente transformou a integral numa primitiva onde aparece uma potência do seno, e às vezes potência de cosseno. A gente vai ver casos particulares depois. Mas, e lá foi possível calcular a primitiva usando outros métodos. Tá? E depois tem que voltar para a variável x, e aqui pode às vezes dar um certo trabalho, mas enfim. Então, em geral, esse método é útil para tentar calcular primitivas da seguinte forma. Tá? Então, eu vou dar um exemplo depois para calcular primitivas de funções da seguinte forma. Eu vou escrever de funções que contêm raízes da seguinte forma. Eu vou escrever uma forma um pouco mais geral, A2 menos B2x. Aqui era um caso onde tinha A igual a 1 e B igual a 1. Ok? Mas onde A e B são constantes. Então, o que a gente aprendeu é que é útil transformar esse x ou num seno ou num cosseno. Tá? Então, uma boa ideia aqui tentar as seguintes substituições, ou chamar x de A sobre B
vezes algum cosseno, igual eu fiz agora, ou pode tentar A sobre B seno, que vai dar, em geral, vai ser essencialmente equivalente. Tá? Então pode tentar uma dessas substituições. Então vamos ver um exemplo aqui, que é um pouco mais geral. Tá? Então vou fazer o seguinte, estudar a seguinte primitiva. Primitiva de x3 multiplica 4 menos x2. Ok? Então, eu vejo aqui aparecer uma raiz que é exatamente dessa forma. Ok? Então, aqui é uma raiz onde eu tenho um A que é 2 e um B que é 1. Certo? Então, eu vou tentar fazer uma substituição da seguinte forma, é A sobre B. Eu vou usar, nesse caso, vou usar o seno para mudar um pouco. Então, vai dar 2 seno de θ. Ok? E olhando para os valores, aqui o meu x pertence ao intervalo menos 2, 2. Logo, aqui o meu θ tem que pertencer ao intervalo para x ser igual a menos 2, o seno tem que ser igual a menos π sobre 2. E para x ser igual a 2, o θ tem que ser igual a π sobre 2. Ok? Então, vamos fazer a substituição. Então, eu tenho, a minha integral vai se transformar, vai ser igual. Eu tenho x elevado a 3, então é 2 seno θ elevado a 3, raiz de 4 menos x2, que é 2 seno θ elevado ao quadrado, vezes o dx, e o meu dx, 2 cosseno de θ dθ. Então, parece que essa expressão ficou longa, mas vamos juntar um pouco os termos. Então, tem 2 elevado a 3, dentro da raiz aqui eu vou colocar 4 em evidência e tirar o 4 da raiz, que vai me dar mais um 2 e mais um 2 aqui. Então, 2 elevado a 5. Primitiva de, tenho seno elevado a 3. Eu tenho raiz de 1 menos seno quadrado, que é cosseno quadrado. Então, isso que eu queria, por isso que eu fiz isso, porque a raiz vai sumir. Então, vai ter módulo de cosseno de θ vezes cosseno de θ dθ. E lembrando que o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno vai ser sempre positivo. Tá? Então eu vou poder tirar o módulo, porque para esses valores de θ, o cosseno de θ é não negativo. Então, finalmente, eu tenho a seguinte primitiva em função de θ. Seno elevado a 3 vezes cosseno elevado a 2. Ok. Então, como que eu calculo essa primitiva? Ela vai me dar um pouco mais de trabalho do que a última vez. Porque a última vez, aqui, eu fiz a transformação. Aqui eu caí numa integral em θ, que era a primitiva de seno ao quadrado, com menos lá na frente. Aqui eu tenho uma constante na frente, que é 2 elevado a 5. Eu tenho essas potências do seno e do cosseno, que são um pouco maiores. Então vamos ver como que a gente faz.
eu podia fazer o seguinte, observe que o seno é menos a derivada do cosseno, ou o cosseno é menos a derivada do seno, derivada do seno. Então aqui, idealmente, eu gostaria de fazer uma outra substituição usando esse fato. Então eu vou observar o seguinte, é que essa potência aqui, esse 3, é ímpar. Logo, eu posso sempre extrair um dos senos. Então, eu vou deixar um seno ao quadrado vezes um cosseno ao quadrado e colocar um seno aqui junto com dθ. Por que é útil fazer isso? Porque aqui, já que antes a potência era ímpar, eu tirei um seno para colocar aqui. Então agora a potência do seno ficou par. E quando eu tenho uma potência par, eu posso começar a transformar isso num cosseno. Então essa integral vermelha é 1 menos cosseno ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado vezes quase a derivada do cosseno dθ. Tá? Mas a minha vontade agora é de fazer uma nova substituição, chamando esse cosseno aqui de U. Então, vamos chamar U de cosseno θ. Vamos ter du, que é menos seno θ de θ. E assim eu posso reescrever a integral 1 menos o cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno θ, como sendo igual a integral. Então eu transformo, vai ser 1 menos u quadrado, e esse seno θ dθ vai me dar 1 menos du. Certo? Então, juntando, eu tenho o 4 menos o 2. Certo? E a primitiva de uma potência de U em relação a U é elementar. E já que o U é cosseno de θ, eu já posso voltar para a variável θ. E eu estou quase lá. Então, repetindo, eu parti de uma integral com respeito a x. Eu fiz uma mudança de variável para uma variável θ. Eu vi que era melhor fazer uma outra substituição para obter uma coisa elementar em U. Integrei em U, então a parte realmente integração foi aqui. E agora eu estou com esses cossenos de θ. Certo? Mas eu quero voltar para x. Então o último passo, tá, é de se lembrar que se x é igual a 2 seno θ, que foi a definição básica, a ligação entre θ e x. Então eu sei que o seno é x sobre 2, que eu posso interpretar dessa maneira. Se eu tenho θ, então seno de x é igual a seno de θ é igual a x sobre 2, quer dizer que eu estou trabalhando com um retângulo, um triângulo desse tipo. E nesse retângulo aqui eu tenho que esse lado é 4 menos x2, Pitágoras. Logo o cosseno é igual a raiz, tá? É lado aqui horizontal dividido por 2, 4 menos x2 sobre 2. Que eu posso escrever assim também. Tá?
Então, finalmente, voltando para a minha integral básica, eu tenho que pegar essa expressão aqui, então eu não posso esquecer o 2 elevado a 5, que multiplica essa expressão com os cossenos, e vou trocar os cossenos por essa expressão aqui. Vamos juntar tudo que a gente obteve. Tá? A integral de x elevado a 3 raiz de 4 menos x2 vai ser igual, então tem o 2 elevado a 5, uma grande parêntese, e tenho aqui 1/5 do cosseno elevado a 5, então vai ser a raiz de 1 menos x sobre 2 ao quadrado elevado a 5 menos 1/3 raiz 1 menos x sobre 2 ao quadrado elevado a 3. Toda a raiz, né, que é elevada a 3, mais a constante. Então deu um certo trabalho, mas, de novo, via uma transformação, uma substituição trigonométrica, a gente passou da primitiva em x para uma primitiva em θ, e vou fazer só uma observação. O que a gente obtém aqui em geral são primitivas em θ onde aparecem potências do seno e do cosseno. Tá? Então, observe, tá? Após uma substituição do tipo x igual que era a sobre b seno θ, ou a sobre b cosseno, né, aparece algo do tipo alguma potência do seno e alguma potência do cosseno. Ok? Então, a gente já viu o método para tratar essas primitivas é que quando um dos expoentes é ímpar, eu posso sempre fazer o que eu fiz aqui, tá? É que eu vou guardar um deles aqui para fazer aparecer uma derivada, tá? Que vai ser do outro termo, e depois transformar o resto. E então tem também que considerar os casos em que os dois expoentes m e n são pares, mas eu vou deixar vocês olharem a pequena seção, tá? Que é 6.11.1, onde eu faço uma pequena discussão sobre esse tipo aqui de integral. Ok. Então, eu vou tratar outros exemplos, e o primeiro que eu vou tratar, qual vai ser? Vou fazer esse daqui. Para ter certeza que a gente entendeu o método. Então, considere esse tipo de integral, essa integral. Então, eu não vou fazer até o fim, só vou descrever o que acontece. Então, aqui eu vejo, tá, um polinômio de grau 2 daquele tipo, onde a igual a raiz de 10 e b igual a 1. Então, parece uma boa ideia tentar uma substituição desse tipo, raiz de 10 seno de θ ou cosseno de θ, não muda nada. Então, dx vai ser igual a raiz de 10
cosseno de θ. E aí, vamos lá. Então, a integral em termos de x vai ser, em termos de θ, eu vou ter raiz de 10 seno de θ elevado a 7 sobre, então, raiz, já vou escrever, eu vou ter raiz de 10, tá? Eu vou ter lá dentro 1 menos seno ao quadrado, aí vai sobrar um cosseno. As mesmas razões, eu vou ter a raiz do cosseno ao quadrado, que é módulo de cosseno, mas o meu cosseno é positivo. E o dx, que é raiz de 10, cosseno de θ, de θ. Tá, isso é a parte dx. Ok, então juntando, vai sobrar o quê? Eu tenho os raízes, isso aqui que se cancela, até os cossenos se cancelam, então eu tenho raiz de 10 elevado a 7 da primitiva da sétima potência do seno. E não tem cossenos aqui. Ok? Então é um caso desse tipo, onde m igual a 7 e o n é 0. Então o que eu faço? Quando a potência é ímpar, tá, eu vejo mais um caso onde a potência é ímpar, eu vou guardar uma de lado para se juntar com o meu dθ, e esse seno elevado a 6, eu posso escrever ele como seno ao quadrado elevado a 3, então eu posso escrever assim, é 1 menos o cosseno ao quadrado elevado a 3. Ok? E aqui eu não vou até o fim, mas só vou... qual que é o procedimento? Se eu chamar U de cosseno θ, então eu vou ter menos 1 menos o quadrado elevado a 3 du. Esse menos aqui vem do du. Okay? Então é interessante ver como que a gente passou dessa primitiva para uma primitiva que é somente um polinômio em U. Okay? E aqui eu deixo vocês continuarem. Mas depois é tudo uma primitiva elementar de um polinômio, seguida pelo caminho, né, que é de voltar para a variável x, desfazendo essas substituições aqui. Então esse método é eficiente, tá? Ele é muito eficiente e permite calcular várias primitivas novas. E o que eu vou fazer agora é um caso de uma substituição trigonométrica numa integral definida. Tá, até agora era só para calcular primitivas. Vamos ver um exemplo de uma integral definida. Então, e para isso eu vou responder a uma pergunta que eu tinha feito lá, logo no início, quando eu introduzi integrais, que é a seguinte. Eu quero verificar que a área de um disco de raio R é πr2. Ok? Então, eu vou fazer como se eu não soubesse. Então, eu quero calcular a área de um
disco de raio R. E então, como que eu faço? Eu vou querer usar alguma integral, então vou colocar o meu disco no sistema de coordenadas, usando a variável x, que vai de 0 até menos RR. Na verdade, escrever que essa área, para simplificar um pouco, eu vou restringir, tá? Eu vou colocar, eu vou considerar um quarto de círculo e calcular 4 vezes a área de um quarto de disco, tá? E o que eu vou precisar fazer é montar uma integral para calcular esse quarto de disco. Então, para isso, quem que é a função que representa o disco nessa porção? Eu sei que é a raiz de r² menos x2. Logo, a minha área é igual a 4 vezes uma integral. Então, a integral vai me dar a área debaixo do gráfico dessa curva, tá? Acima do eixo x, entre 0 e r. A função é r2 menos x2. Tá? Ok. Então, aqui eu vejo claramente o caso onde A igual a R, B igual a 1. Então, eu gostaria de fazer uma substituição da seguinte forma. Chamar, por exemplo, o x de R sendo θ. E o que eu vou fazer aqui, eu não vou só calcular a primitiva daquela função, eu vou transformar toda a minha integral, que está aqui, inclusive os limites, numa integral em θ. Tá? Então, eu sei, tá? O dx, esse é r cosseno θ de θ. Eu vou olhar de um pouco mais perto os valores. Quando o x cresce de 0 até R2, tá? Quando x varre o intervalo, de 0 até R, então o que acontece com o θ? Quando x igual a 0, o θ vale 0. E quando o x vale R, esse seno θ tem que ser igual a 1. Então, ele vai até π sobre 2. Ok? Então, isso aqui vão ser os limites de integração para o meu θ. Então, vamos lá. A minha área é igual a 4 vezes uma integral somente em termos de θ. Então, eu transformo todo mundo, os limites e a função. E o dx, que é r cosseno θ dθ. Ok? Então, é igual a 4 vezes. Eu tenho um r aqui. Eu vou colocar um r em evidência dentro da raiz, que eu vou extrair da raiz. Então, vai ter um r2. Depois, integral de 0 até π sobre 2. Eu tenho raiz de 1 menos seno quadrado, que é raiz de cosseno ao quadrado, que é cosseno de θ, porque nesse intervalo o cosseno é positivo. Então vai sobrar cosseno ao quadrado de θ. E aqui é a mesma coisa que eu tinha antes, tá? A primitiva de cosseno ao quadrado é θ sobre 2. Mais 1/4 seno de 2θ, e eu estou interessado em tomar isso em π sobre 2 e 0. Tá? Isso aqui é a integral vermelha. E em
π sobre 2 vai valer π sobre 4 mais 1/4 de seno de π, que é 0, menos o resto é tudo 0. Então sobra π sobre 4. Ok. Então é isso que eu queria, porque agora a área do meu disco é 4 vezes R2 vezes π sobre 4. E sobra πr2. Ok. Então, aparece um π aqui. É interessante de ver que a priori, nessa fórmula aqui para a área, não tinha π. Tá? Mas ele tinha que aparecer de alguma forma para formar o πr2. E eu vejo que, de repente, claro que ter funções trigonométricas é normal aparecer um π lá no meio, que é perfeitamente normal. Muito bem. Então aqui foi uma substituição usando uma função trigonométrica para calcular a área de um disco via uma integral definida. Então, o último exemplo que eu vou dar, ele é meio para mencionar o tipo de coisa que você pode precisar fazer. Então, suponha que você tenha a seguinte primitiva. Voltando para uma primitiva, tá? Integral indefinida. Suponha que você tem uma primitiva dessa forma. Ok? Então, bom, ela não é exatamente da forma, a raiz que eu tenho aqui não é exatamente da forma a quadrado menos b quadrado x2. Tá? Se não tivesse esse 2x, seria, mas tem esse 2x. Então, para colocar ela na forma adequada, seria bom fazer o seguinte. Vamos completar o quadrado. Dentro da raiz. Tá, então eu vou escrever 3 menos 2x menos x2. Assim, eu gosto de escrever dessa forma. x2 mais 2x. Tá? E x2 mais 2x é o início desse quadrado perfeito. E tem que subtrair 1. Então, na verdade, 3 menos 1 dá 4, menos x mais 1 ao quadrado. Então, na verdade, o que eu vejo aqui é uma função que é da forma... vou reescrever a minha integral agora, com esse quadrado completado. Primitiva de 4 menos x mais 1 ao quadrado. Okay? E o que eu tenho aqui é o que eu tenho dentro da raiz, o que eu quero transformar num quadrado perfeito. Mas aqui eu posso ir direto. E vou fazer a seguinte transformação. Esses x mais 1, que gostaria que fosse algo do tipo 2 vezes seno ou cosseno. Então vamos tentar. 2 seno, por exemplo. Tá? Com isso eu tenho que dx igual a 2 cosseno θ de θ. Certo? Então a minha integral vai ser igual, tá? Essa daqui vai ser igual. Eu vou transformar todo mundo. Então embaixo eu tenho raiz de 4 menos x mais 1 ao quadrado, mas x mais 1 ao quadrado é 4 seno quadrado. Tá? O objetivo é sempre o mesmo, é fazer aparecer um quadrado perfeito aqui. Então não atrapalha até esse x mais 1, eu faço a transformação direto. Okay? Assim, e em cima tenho o x, então esse x eu extraio aqui. X igual a 2 seno θ menos 1.
θ menos 1, e o dx, que é d, é 2 cosseno θ de θ. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar, aqui embaixo vai ter 2 raiz de 1 menos seno θ quadrado θ, que é cosseno quadrado, eu pego a raiz, vai sobrar isso. Vezes isso. Aí, uma sorte que essas coisas se cancelam, e eu tenho 2 seno θ menos 1. Então, a primitiva, finalmente, é essencialmente a primitiva do θ e a primitiva de 1. Então, vai me dar menos cosseno, desculpa, menos 2 cosseno de θ menos θ mais uma constante. Então, tem que olhar um pouco aqui para voltar para o meu x. Então, eu faço um desenho assim, talvez. Tá? Se eu tenho θ aqui, e que o seno de θ é igual a x mais 1 sobre 2, tá? X mais 1 aqui e 2 aqui. Então, o que eu tenho aqui é raiz de 4 menos x mais 1 ao quadrado. Logo, né, o Pitágoras, logo o cosseno é igual a lado horizontal sobre hipotenusa, então vai dar menos 2, escreve em preto, porque eu já estou voltando a variável x. Então, cosseno de θ é raiz 4 menos x mais 1 ao quadrado sobre 2 menos θ. Então, quem é θ? Θ eu vou buscar aqui. Eu tenho que isolar θ nessa expressão, então vai ser x mais 1 sobre 2, arcseno. Arcseno de x mais 1 sobre 2. Tá? Então, logo, primitiva dessa função aqui. Ok, então isso já ilustra várias, como que transformação, substituição trigonométrica com seno e cosseno permite calcular várias primitivas ou até integrais definidas, igual a gente viu para calcular a área de um disco. Então acontece, e a gente vai ver nos próximos vídeos, que para calcular primitivas dessa forma, ou coisas da forma a quadrado x quadrado menos b quadrado, vai ter que fazer uma coisa um pouco diferente. Então isso aqui é no próximo vídeo.